Caros alunos do quinto ano, vamos falar sobre lesões precursoras e neoplasias malignas do corpo do útero. Eu sou Júlio Teixeira, sou atual diretor da Oncologia do CAIS na Unicamp, trabalho com ginecologia oncológica. Ao final da apresentação, terá meu e-mail, onde vocês podem entrar em contato, tirar suas dúvidas, que eu respondo rapidamente. Ok? Vamos lá para a apresentação. Bom, são 90 mil mortes por ano, em cima de 380 mil casos novos no mundo. Este câncer, as neoplasias de endométrio, são as principais das neoplasias malignas do corpo do útero, elas ocupam a sexta posição, 4,4% das neoplasias nas mulheres. Comparando incidência e mortalidade Brasil e Estados Unidos, dados mundiais de 2018, a gente observa em azul a incidência e em vermelho a mortalidade. Os Estados Unidos tem aí de 3 a 4 vezes mais, tanto casos quanto mortes. Os dados americanos de 2014 são 52 mil casos novos, 8.500 mortes naquele ano. Os dados brasileiros do INCA mostram as neoplasias do corpo do útero em sétima posição, com 3,3%, ou seja, 6.600 casos novos por ano. Não tem dados sobre mortalidade. No CAISM, no Brasil tende a aumentar, e no CAISM a gente vê isso nitidamente. Conforme os dados aí à esquerda, desde ano 2000 a 2020, nós passamos aí de 50 casos por ano para em torno de 100 casos por ano atualmente. E os gráficos mostram essa elevação, tanto dos carcinomas quanto dos sarcomas, com uma tendência de aumento a cada 2 anos de 10 casos a mais de carcinomas e 1,2 casos a mais de sarcomas. É uma tendência de aumento significativa aqui nos dados do CAISM. Com relação aos tipos histológicos dessas neoplasias, tem dois grandes grupos, na verdade, um grande grupo e um grupo menor, os carcinomas 95% pelo menos, e os sarcomas 3 a 7%. Então, na verdade, quando a gente está falando dessas neoplasias, nós estamos falando basicamente dos carcinomas, e o único epitélio no útero capaz de dar um carcinoma é o endométrio, o epitélio endometrial. Então, é um adenocarcinoma do endométrio, que pode ser do tipo 1 ou do tipo 2. O tipo 1 é o mais comum e é o que gera o estereótipo clássico dos casos de câncer de endométrio, que é o tipo endometrióide. Então, é um adenocarcinoma do endométrio do tipo endometrióide, e que ele pode ser grau 1 bem diferenciado, grau 2 moderadamente diferenciado, ou grau 3 pouco ou indiferenciado. O grau 3 ele é bem mais agressivo e ele é considerado junto com os tipo 2, que compreende o grupo de outras histologias não endometrióide. Os principais, seroso, seroso papilífero e células claras. Esses tipo 1 e tipo 2, aconteceu essa divisão no início dos anos 80, tem a publicação de Buchmann aqui abaixo descrita, onde você tem uma lista de características do tipo 1, mostrando a relação entre o tumor com uma hiperplasia prévia decorrente de estímulo estrogênico, que isso pode ser potencializado pela obesidade, diabetes, acabam gerando tumores um pouco mais diferenciados, grau 1 e 2, com menos infiltração, menos disseminação, ou seja, a gente detecta em estadiamentos 1 e 2, ou seja, menor, baixa porcentagem de linfonodos comprometidos, com bom prognóstico e sobrevida em 5 anos de 86%. O tipo 2 é tudo ao contrário, né? Ele dá, às vezes, em mulheres um pouquinho mais jovens, mas é muito mais comum ele dar em até um pouco mais velho, porque ele é decorrente principalmente não de um estímulo estrogênico, mas do envelhecimento, acúmulo de mutações e perda da imunidade. Então, a faixa etária é um pouquinho acima, não tem a ver com obesidade, dá em cima de uma mulher com endométrio atrófico. É muito comum as outras histologias não endometrióide, e todas as outras histologias, elas são consideradas grau 3, não tem graduação, só para o endometrióide que tem graduação. Geralmente detecta-se em estágio 3 e 4, numa proporção maior, com prognóstico ruim, em torno de 60% em 5 anos. As fotos à esquerda é do endometrióide, existem outros tipos histológicos mais bonzinhos, como está descrito ali embaixo, mas muito pouco frequente, e à direita, em cima é o seroso papilífero e abaixo de células claras. E ainda outros tipos agressivos, é o carcinoma misto, geralmente um endometrióide com algum desses do tipo 2,
que é o que é considerado na condução do caso, ou carcinomas indiferenciados. Então, de uma maneira geral, o que nós temos? O tipo histológico do tipo 1 é o endometrióide, o do tipo 2 basicamente o seroso. O endometrióide, como eu já disse, depende de hormônio, tem receptores hormonais, estágios mais precoces, ao contrário do tipo 2, que não tem a ver com a parte hormonal. Na sequência, isso é uma publicação do Lancet de 2014, começou-se a se estudar alterações genéticas decorrentes de mutações que vão acontecendo durante a vida, algumas adquiridas, mas a maioria acontecendo, e essas mutações vão direcionar o comportamento da neoplasia. E aqui tem vários genes listados, eu coloquei só os principais, que apresentam uma diferença muito grande de prevalência conforme tipo 1 e tipo 2, como a gente pode ver em negrito as porcentagens maiores. Ou seja, são mutações que discriminam a pessoa em ter um carcinoma tipo 1 ou tipo 2. Isso é importante porque a tendência atual é pesquisar os produtos, as proteínas por imunistoquímica decorrentes dessas mutações, para tentar diferenciar. Por quê? Existem casos de tipo 1 que evoluem como tipo 2. E os casos de tipo 2 que são mais bonzinhos. Então, não é uma divisão que pega 100% dos casos. E o afinamento disso vai se alcançar com a pesquisa de detalhes genéticos do tumor naquela paciente. E isso aconteceu, essa avaliação de que, na verdade, não existe tipo 1 e tipo 2, mas pelo menos 4 grupos principais que estão aqui descritos nesse painel. Na linha de cima, a gente vê o poli, ultramutado, instabilidade de microsatélites, baixo número de cópias e alto número de cópias. E embaixo, as sequências dos genes mutados, do grau histológico, do tipo histológico. Dentro desse painel, eu coloquei só os pontos principais listados embaixo. O poli é aquele relacionado à síndrome de Lynch, que é uma síndrome genética, né, que aumenta o risco de câncer de intestino grosso e de endométrio. Para você detectar, basicamente, para você confirmar, tem que fazer sequenciamento genético. Isso é um pouco caro e um pouco difícil de acontecer. O P53, principalmente quando é positivo, e o grau 3, está relacionado ao grupo da direita, que são os grupos mais agressivos. Esse painel todo, ele é resumido no próximo slide, que aconteceu numa publicação em 2014, onde a gente tem listado esses 4 grupos, com a porcentagem das mutações, e, na verdade, o tipo histológico está marcado em vermelho, no quadro vermelho. Observem que todos os grupos têm endometrióide, mas não tem outros tipos histológicos, é só endometrióide nos 3 primeiros, certo? Então, você vê como existe uma sobreposição. O grau histológico, você vê que a gente observa que tem também uma sobreposição e uma variação. E a progressão da doença, o prognóstico da doença, o da esquerda, o poli, é o melhor prognóstico, os 2 grupos do meio intermediário, e o pior prognóstico é basicamente o grau 3 e o do tipo seroso. Isso está se desenvolvendo, na verdade, várias formas de detectar essas mulheres, em qual desses 4 grupos elas estão, através de painéis genéticos, né? São painéis de reações imunistoquímicas no tecido do tumor e alguma parte de sequenciamento gênico para tentar definir e personalizar melhor o prognóstico daquele tumor naquela paciente e, com isso, o tratamento e a aplicação de terapias-alvos. Muitas já estão aprovadas para alguns tipos de mutações que ocorrem aí em alguns genes e alguns desses grupos especificamente, que é a tendência mundial, né? Utilizar uns tratamentos mais direcionados. Mas, atualmente, a gente ainda utiliza, e a maioria dos lugares do mundo, a classificação tipo 1 e tipo 2, de uma maneira geral. No CAISM, os dados nossos de 2001 a 2016, o que nós temos? Aí quase 1.200 casos, 90% de carcinomas e 10% de sarcomas. Observem na seta que esses 10% é praticamente o dobro do que se espera. Com relação a tipo 1 e tipo 2, nós temos aí uma distribuição muito próxima do esperado, e essa tipo 2 um pouco maior e os sarcomas maior é porque o CAISM é um hospital de referência e a gente acaba
acolhendo e recebendo os casos piores, né? Os casos melhores são os do tipo 1, muitos são tratados fora. Com relação aos sarcomas, metade dos sarcomas, na verdade, não são mais considerados sarcomas mais recentemente. Eles são os carcinosarcomas. Eles são tumores mistos, tem carcinomas e sarcomas. No caso, eles são derivados de um tipo de tumor seroso na origem, isso se descobriu mais recentemente, então eles hoje são colocados tanto no estadiamento, junto com os carcinomas, quanto na condução, junto com os carcinomas do tipo 2. E os sarcomas, existe um estadiamento para cada tipo de sarcoma. E o que sobra no útero para dar sarcoma é o músculo liso, o sarcoma é o leiomiosarcoma, o estroma do endométrio, que é o sarcoma do estroma do endométrio, que é o mais comum, é o segundo mais comum, e ainda o adenosarcoma. São esses os sarcomas, são eventos pouco frequentes, mas que aqui no CAISM, de cada 10 casos que chegam para a gente de casos novos, 1 é sarcoma. Com relação aos carcinomas, que são os mais frequentes, predominam os endometrióides, 80% aproximadamente. E os endometrióides são mais bonzinhos, digamos assim, de melhor prognóstico. Quando a gente observa, então, a idade, como eu já disse no início, os não endometrióides acontecem numa faixa etária um pouquinho mais velha. E o estadiamento de diagnóstico, os não endometrióides em azul, acabam tendo uma proporção maior em estágios avançados, 2, 3 e 4, enquanto que os endometrióides têm quase o dobro de estágio 1, né? 64 versus 36%. Uma diferença aí bem significativa. Então, mostrando que são dois grupos distintos e os tratamentos e abordagens são distintas, para tipo 1 e tipo 2, e principalmente para que seria o endometrióide tipo 1, ou os carcinomas tipo 2, que são os não endometrióides. Bom, por que essa neoplasia de corpo de útero está aumentando, né? Na verdade, o que a gente tem são os fatores relacionados aos causadores desse câncer, que é o estímulo estrogênico, então a obesidade e o fator hormonal, você ter pouco filho, não amamentar, ciclos anovulatórios, terapias hormonais, reposição hormonais inadequadas, tudo isso aumenta o risco dos carcinomas, principalmente do tipo 1, do endometrióide. E a idade aumenta todos, né? A gente, quando vai ficando mais velho, aumenta qualquer tipo de neoplasia. E isso está acontecendo na população mais obesa, mais velha, usando mais hormônio, tendo menos filho. Os fatores de risco, basicamente, então, eles são relacionados ao carro-chefe dessas neoplasias, que 80% são os carcinomas endometrióides. Então, nós temos listados aí todos os fatores relacionados ao estímulo estrogênico, né, persistente ou acima do que seria esperado. Além disso, a síndrome de Lynch, que é aquela síndrome genética de neoplasia de intestino grosso, que está relacionado com 3 a 6% das neoplasias de endométrio. A paciente típica, então, é aquela obesa, hipertensa diabética, com sangramento na pós-menopausa. Antigamente eram as freiras, hoje em dia as mulheres todas são obesas, vivem mais, têm poucos filhos e funcionam da mesma forma. De onde vem esse hormônio na pós-menopausa, uma vez que tanto o ovário quanto o eixo, né, hipotálamo e hipófise, para de funcionar na esteroidogênese ovariana na mulher? O que sobra de esteroides? Sobra apenas os esteroides da adrenal, que são androgênicos, são os androgênios. O principal substrato é a androstenediona, e ela pode ser aromatizada por essa enzima aromatase, que está presente em vários tecidos, mas se concentra no tecido adiposo. Por isso que as obesas acabam aromatizando mais a androstenediona, que é um hormônio que está em nível relativamente baixo, mas constante durante a vida da mulher. E ele, então, vai se transformar, uma parte dele, em estrona, que é o hormônio principal da pós-menopausa. Não é o hormônio mais potente, que é o estradiol, mas é ele que persiste em mulheres, principalmente obesas, devido à aromatização da androstenediona de origem da adrenal. O ovário não produz mais nada nessa fase.
Aqui mostrando, então, os níveis hormonais pré e pós-menopausa. A faixa cinza na vertical é 51 anos, a idade da menopausa. O que a gente vê depois da menopausa? Logicamente, aumenta as gonadotrofinas e diminui os hormônios produzidos pelos ovários, estrona e estradiol. Mas observe que fica o nível de estrona um pouquinho acima do estradiol, que é bem mais baixo. E o nível de testosterona, que é em cinza, esse T em cinza, mantém uma certa constância, né? Não cai tanto em relação ao início. Na tabela a gente vê que os níveis de testosterona realmente não mudam muito, né? A androstenediona cai um pouquinho, mas na verdade o que a gente tem então? É um nível baixo, porque esse nível está presente na vida toda da mulher e não causa virilização, principalmente no menarca, porque ela tem altos níveis de estradiol. E depois da menopausa, a mulher não fica virilizada também. Só vai ficar lá no fim da vida, se ela não for obesa, bem velhinha, lá perto dos 90 anos, que ela começa a ficar rouca e ter uma barbichinha, tá certo? Decorrente desse efeito. Mas as obesas vai tendo a conversão periférica, numa proporção maior, produzindo essa estrona que fica em nível muito baixo, porque é decorrente de um substrato que está em nível muito baixo. Esse nível, para causar um câncer, demora pelo menos 15 anos de estímulo constante no endométrio, fazendo ele proliferar, virar uma hiperplasia do endométrio, hiperplasia com atipias e câncer. Esse processo demora uns 15 anos, ou seja, é bem lento. Mas existem os fatores protetores. Basicamente, o principal são os hormônios. O próprio hormônio, com o uso de hormônio exógeno, a gente consegue controlar a proliferação do endométrio. Ele fica controlado farmacologicamente, com isso você previne a hiperplasia e o risco de câncer. Observe a utilização de contraceptivo hormonal oral, por 1 ano ou mais já tem uma redução de risco. E o tempo de uso aumentando, 4, 8, 12, você tem um aumento na redução de risco de 50% até 72%. E uma ação residual depois que você para de utilizar por 15 anos, que é aquele tempo da oncogênese que eu disse para vocês. Logicamente, você colocar o eixo em repouso, como durante a gravidez, a amamentação, etc. e tal, você vai diminuindo a exposição ao estrógeno do endométrio e diminui risco. Outro fator protetor é o tabagismo, mas nem vale a pena comentar, né? Porque tabagismo diminui porque ele diminui o efeito estrogênico, ele envelhece a pessoa e com isso, como 80% decorre desse estímulo estrogênico, os endometrióides, o tabagismo acaba sendo um efeito protetor, mas ele aumenta os sarcomas e aumenta os outros 20%. Tá certo? Bom, a lesão precursora que nós temos para os endometrióides é a hiperplasia endometrial, como eu já estava dizendo. A hiperplasia nada mais é que o estímulo estrogênico aumenta o número de camada de células no epitélio glandular do endométrio e, consequentemente, vai diminuindo o estroma se aumenta a quantidade de glândulas. Essa é a definição. Então, isso acontece todo mês, mas ela é controlada porque você tem a progesterona no menaque e micoovulação. Quando você não tem, só tem o estrógeno, ele progressivamente vai fazendo uma hiperplasia no endométrio, vai proliferando, até que chega num ponto que ela pode descamar. Mas, nesse tempo, ela pode sofrer atipias nucleares, e isso persiste e virá um câncer ao longo do tempo. Toda vez que se detecta uma hiperplasia endometrial numa biópsia, tem que se pensar que possa ter uma precursora de câncer de endométrio, e já pode ter um câncer de endométrio próximo dessas áreas de hiperplasia que não foi obtida nessa biópsia. Tem que pensar que já pode ter um câncer. Tem que ser investigado adequadamente. A lesão precursora, então, essa hiperplasia, ela é classificada de forma bem prática, a gente utiliza isso no nosso dia a dia, em hiperplasia simples ou complexa, e cada uma delas pode ter atipias ou não. De uma forma bem simples, a gente pode ver nessas fotos de histologia, né? À esquerda, a hiperplasia simples, o aumento de camada de células nos orifícios glandulares, nas glândulas aí, de certa forma dilatadas, mas a gente vê um estroma ainda. Quando o estroma começa a desaparecer e as glândulas vão ficando mais irregulares, é a hiperplasia complexa. E quando a gente tem um aumento dos núcleos com hipercromasia e irregularidade, nós temos atipias, né? Então são atipias com mais roxinho aí na foto da histologia, como mostrando aí para vocês. Bom, qual é o risco de evolução para câncer nesse período de 15 anos? Tem um trabalho de 1985 de Kuma que mostra uma hiperplasia simples, sem atipias, somente 1% evolui,
complexa, sem atipias, 3%. Quando a gente tem atipias em vermelho, a gente observa que aumenta de 8% a 29% o risco de câncer, tá certo? Então, como que a gente deve abordar? Lembre-se que é uma paciente que fez uma biópsia porque ela veio com algum fator, provavelmente um sangramento anormal ou um sangramento na pós-menopausa. É muito comum na perimenopausa, a biópsia acaba vindo uma hiperplasia. Então, ela tem os fatores que causaram essa hiperplasia, normalmente estímulo estrogênico. E ele deve continuar na vida dela. Então, a gente tem, de alguma forma, antagonizar esse efeito ou bloquear esse efeito para diminuir esse risco ao longo do tempo. Então, a gente precisa de tratar. E o tratamento leva em conta a presença ou não de atipias. Quando não tem atipias, a gente vai dar progesterona. Logicamente, se ela está usando exógeno, só um estrógeno, é só suspender. Mas se ela tem, por exemplo, conversão periférica pela obesidade, você vai ter que usar um estrógeno para controlar. Usar um progestágeno, desculpe, para controlar. Esse progestágeno, o mais comum hoje em dia é um DIU chamado Mirena, né, com etonorgestrel, que é um progestágeno. Mas pode ser medroxiprogesterona, Depo-Provera, ou até óvulos de progesterona ou comprimidos via vaginal, normalmente é utilizado. O mais comum é o DIU, que é muito mais prático, ele dura muitos anos e praticamente bloqueia esse risco de câncer de endométrio quando você utiliza na perimenopausa. Quando nós temos atipias, tem que fazer uma esterectomia. Tá? O risco ao longo do tempo é grande, não vale a pena esperar. Agora, fiquem atentos, hiperplasia complexa com atipias, que tem esse risco bem maior de evolução, quando a gente faz a esterectomia e avalia o útero, em 42% já tem câncer presente na peça. Ou seja, é uma esterectomia que tem que ser realizada por um ginecologista oncológico com todos os cuidados de uma cirurgia oncológica. O tipo 2, que principalmente é o seroso, qual é a lesão precursora? Tem o carcinoma intraepitelial, tá? Tem os nomes em inglês aí logo abaixo. Ele é considerado o precursor do carcinoma seroso, mas é muito difícil de se encontrar. Porque o carcinoma seroso e os do tipo 2, eles acabam dando em cima do endométrio atrófico. Então, são poucas células. Logo, eles têm mais aberrações oncogênicas. Você vê que na última foto abaixo, o P53 é positivo, tanto no citoplasma quanto no núcleo. Ficou marronzinho pela imunistoquímica. Isso tudo faz com que eles sejam agressivos e invadam rapidamente, peguem os linfáticos e disseminem para os linfonodos regionais. Por isso que esses cânceres são mais agressivos, né? Mas aqui acontece de você detectar a lesão ainda intraepitelial, mas observe como ele é todo micropapilífero, né? Serrilhado, formando papilas. O seroso, ele é bem papilífero mesmo. E na foto de cima a gente vê cheia de núcleos. Na foto do meio é que não tem receptores hormonais, né? A reação de imunistoquímica não corou as células epiteliais, tanto para receptor de estrógeno quanto de progesterona. Existe, não é comum, detectou, tem que tratar, no caso aqui, com uma esterectomia. E já pode ter câncer em algum dos outros pontos. Rastreamento. Como que a gente vai detectar uma paciente? Será que a gente consegue detectar precocemente através de algum teste? Já se tentou ultrassom periódico, CA125 sérico, citologia endometrial. Nenhum deles teve impacto na mortalidade. Por quê? Porque ela dá, essa neoplasia, um sintoma muito precoce, que é o sangramento vaginal, né, de origem uterina. Esse sangramento, quando a gente investiga e diagnostica câncer, 80% estão em estágio 1 e tem bom prognóstico. Então, realizar aqueles testes que eu descrevi no slide anterior, eles só geram iatrogenia e custo, acabam não melhorando o impacto, né, em termos de sobrevida. Mas qual é o principal ensinamento disso? É que uma paciente que chega com sangramento na pós-menopausa, ela tem que ser investigada e descartada o câncer. Isso daí é uma paciente que, se chega com esse sintoma, você já sabe o que você tem que fazer. Eu tenho que avaliar o endométrio, tá certo? Então, rastreamento não há, o que a gente faz é o exame clínico periódico anual nas mulheres, e o ultrassom também não ajuda nesses casos. É examinar mesmo, tá bom? É isso que nós devemos fazer na atenção primária.
Quando há suspeita clínica, a principal é o sangramento anormal, ali por volta dos 60 anos, mas todos os sangramentos na pós-menopausa, 100% tem que ser investigado. Na pré-menopausa, você pode observar que existem outras causas, mas se ele persiste, se tem fatores de risco associados, vale a pena investigar o endométrio. Quando você está na pós-menopausa e encontra o hematometra ou piometra, em 20% tem câncer já de endométrio, então ela tem que ser avaliada. Isso é muito comum, tá? De vez em quando a gente tem um caso no CAISM. Uma senhora normalmente mais idosa com esse quadro. Presença de células endometriais na citologia do Papa Nicolau, na pós-menopausa, 1% de câncer. Na pré-menopausa, é comum encontrar células endometriais e não tem nenhum significado no MENACM. Mas na pós-menopausa, tem que investigar o endométrio. Nesse caso, não é nada muito urgente, desde que tenha um exame clínico normal, pode-se ir devagar e começar com ultrassom, etc. e tal. Mas quando tem sangramento, o que nós devemos fazer? Além de anamnese e exame clínico, obter uma avaliação por amostra tecidual do endométrio. Esse é o padrão. Como a gente consegue? 3 formas. Biópsias endometriais por dispositivos, o mais comum pode ser curetas pequenininhas ou catéteres. O mais comum é o dispositivo de Pipelle, que é um catéter flexível de plástico. Eu vou mostrar a seguir como que é feito. A curetagem de prova, que precisa de fazer dilatação do orifício, anestesia internada, né? Mas qualquer hospital consegue fazer. E a esteroscopia, que é o padrão ouro para diagnóstico, é o melhor dos testes. Pena que ela precisa de equipamento, né, e pessoas treinadas que não tem em todos os lugares, mas é o melhor teste. Existe a esteroscopia diagnóstica ambulatorial e aquela cirúrgica, que precisa de anestesia, para fazer procedimentos mais de ressecções. Fazer uma esterectomia direto pode ajudar? Você tem uma grande chance de prejudicar a paciente. E principalmente se fizer uma esterectomia subtotal. Você não pode fazer uma esterectomia sem ter uma investigação e descartar câncer de endométrio, porque o procedimento para câncer é diferente. E você pode, então, fazer inadvertidamente prejudicar a paciente. Você está colocando o seu CRM em risco. Bom, como se obtém o Pipelle? Aqui tem um pequeno filme, eu vou narrar para vocês, ele deve estar entrando, é do New England Journal, é um vídeo em inglês, feito nos Estados Unidos, de biópsia de endométrio com o Pipelle. Lá eles tracionam o colo com POSI, como se fosse para inserir um DIU, né? Para retificar o útero. Aqui a gente consegue usar o catéter de Pipelle, o dispositivo de biópsia, sem o POSI em 99% dos casos, mas pode ser utilizado. E agora o catéter de Pipelle, aqui ainda eles dilatam o orifício interno com velas. Nós também não precisamos, o catéter é fino e ele passa. Esse é o catéter, ele é flexível, é uma microseringa, né? Na verdade tem um êmbolo. A boquinha é na lateral, a ponta é romba e ele é centimetrado. Você introduz, passa o orifício interno e aí já bate no fundo do útero onde você para de introduzir. Aí você, olha lá, puxou o êmbolo, fez o vácuo. E agora faz o movimento de vai e vem como se fosse para fazer uma raspagem, mas na verdade é o vácuo que você vai distribuindo, rodando 360 graus. Com isso vai sugando fragmentos de tecido com muco e sangue. Agora observem o êmbolo abaixando, o médico está empurrando e os fragmentos vão caindo no frasco com formol. Os fragmentos que depositam no fundo significa que ele é bom para avaliação histológica. Quando ele boia, é sinal que pode ser só gordura, muco ou sangue. E a gente acaba, às vezes, precisando de repetir. Na verdade, a gente repete esse procedimento, a gente toma um cuidado para não contaminar esse dispositivo e repete 2 a 3 vezes e acumula vários materiais para ter o diagnóstico. Biópsia de Pipelle, que tem no CAISM, tem em alguns outros hospitais, mas não tem na rede no Brasil. Qual é
os resultados comparativamente da dilatação e curetagem e o PIPEL. Esse é um estudo aqui de 2013, com 100 e poucos casos, mulheres ali na perimenopausa com linha endometrial de 11 milímetros. Observem em vermelho os números de casos importantes detectados de hiperplasias com atipia e neoplasias. Tanto pela dilatação quanto pelo PPL foram os mesmos casos, ou seja, ele não teve uma perda no potencial de diagnóstico em relação à dilatação e curetagem, que é o que mais se tem acesso pelo Brasil afora. Com relação à sensibilidade para detectar hiperplasias com qualquer delas, inclusive com atipia, são similares, em torno de 60% a 80% para os dois métodos, mas olha que interessante, o valor preditivo negativo para câncer de 99%, ou seja, o material que a gente obtém avaliado não deu câncer, em 99% não tem câncer. Ou seja, são uma sensibilidade muito boa, né? Na verdade, um valor preditivo negativo muito alto, que te dá uma garantia com teste negativo, bem realizado, de que não tem câncer e você pode seguir a paciente. O ultrassom ajuda? Ajuda, porque ele pode definir, por exemplo, uma lesão que é localizada, e uma lesão localizada, por exemplo, um pólipo, a esteroscopia é muito melhor do que o PIPEL e a curetagem, que são procedimentos às cegas. Ao mesmo tempo, ela pode mostrar já uma lesão bem avançada com infiltração miometrial e qualquer biópsia simples com catéter já vai dar o resultado e você apressa a investigação do caso. Mas o ultrassom, de uma maneira geral, ele negativo, ele não impede que você faça a avaliação do endométrio na mulher na pós-menopausa que está sangrando. Então, se você tem ele em 1 semana, 2 semanas, ele te ajuda. Mas se demorar 1 ano, como é o que vocês estavam observando na UBS no 4º ano, por um ultrassom transvaginal, a gente não depende dele, tem que seguir. Qual é o poder de ajuda dele? Veja bem, ele mede a linha endometrial, que na verdade a linha endometrial padronizada é a medida dos dois endométrios de fora a fora. A medida do endométrio real é a metade do valor que é dado na linha endometrial, mas por convenção se usa essa medida dupla dos dois lados, porque é muito comum ter menor que 1 milímetro, você não consegue ter essa linha de separação, que seria a linha oncogênica, que é a cavidade virtual, tá bom? Mulheres com sintomas abaixo de 5 milímetros, ou seja, 4 milímetros, pode ser atrófico. Então, tem pessoas que com pouco sangramento, exame clínico normal, com ultrassom abaixo de 5 milímetros, faz segmento. Eu acho que tem que fazer a avaliação do endométrio, é mais garantido. Mas, por exemplo, se você fez um ultrassom na mulher assintomática, você fez ultrassom porque você não sabe examinar e faz ultrassom todo ano, que não está indicado, mas você fez e deu 11 milímetros ou mais, é uma medida espessa. Abaixo de 11 milímetros, você acompanha, assim, 11 ou mais tem que investigar, mesmo sem sangramento. Se ela usa hormônio e tem sangramento, é bem o que esperado que isso possa acontecer. Então, também se espera que linha endometriais entre 5 e 8 milímetros pode ser normal, você pode até observar. Em todos os casos, toda vez que você tem dúvida, você investiga. Mesmo os casos que você já investigou, não deu nada, e ela persiste com sintomas, repete a investigação se for o caso. Tá bom? É sempre assim. Veja bem, numa OBS, o que você tem? Não tem PIPEL, não tem esteroscopia, não tem curetagem. Ultrassom demora 1 ano. O que você tem? Anamnese, exame físico e o Papa Nicolau. Depois que você faz tudo isso, ela teve o sangramento, você sabe, ela não é minha paciente, ela tem que fazer a investigação do endométrio. Encaminha para o serviço secundário, lá eles têm esses procedimentos, tá certo? Então não adianta você ficar segurando, mas tem que examinar a paciente. Não esqueça disso, a gente sempre erra quando não examina. Bom, o diagnóstico final na investigação, 1/3 dos casos vai dar endométrio atrófico. Então, isso é uma questão de prova. Qual é o diagnóstico principal ou a causa principal não a causa principal, a causa mais frequente do sangramento na pós-menopausa? Endométrio atrófico ou atrofia endometrial. Apenas 10%, 11% deu câncer, tá bom? Por isso que a esteroscopia é considerada o padrão ouro, porque quando você tem um endométrio atrófico, tanto o PIPEL quanto a curetagem vem em ausência de material.
e pode ter uma lesão focal e você não conseguiu pegar. A esteroscopia consegue enxergar, ela olha a cavidade e vê não tem lesão e não tem material para histologia. Então, ela substitui o padrão ouro, que é a histologia, para os casos atróficos. E ela tem uma performance muito boa, como vocês podem ver na sensibilidade, especificidade e valor preditivo negativo. Por isso, ela é considerada o padrão ouro e deveria ser realizada em todos os casos, apesar de não haver disponível. Bom, estamos com um diagnóstico de câncer, agora que nós entramos no assunto da aula. O estadiamento do câncer de endométrio, das neoplasias de corpo de útero, é cirúrgico. Os exames de imagem pré-operatório ajudam, mas não são suficientes. É muito comum ter metástases linfonodais não detectadas pelos exames de imagem, como se fossem micrometástases ou bem pequenas. Então, os exames de imagem a gente acaba fazendo, melhor é a tomografia, o CT e a ressonância, mas quando não tem, é ultrassom e raio-x de tórax e colhe o papel nicolau do colo para ver se não é uma neoplasia de colo. Juntando tudo isso, ela vai para a cirurgia, e a cirurgia é uma cirurgia extensa para o perfil da paciente. Nós estamos falando de pacientes obesas, com idose e comorbidades, certo? E a cirurgia na década de 80, ela foi definida que o estadiamento era cirúrgico e ela compreende a cirurgia completa, uma esterectomia total com anexectomia bilateral, chamada panesterectomia, 1h30 de duração, seguida da linfadenectomia retroperitoneal, pélvica e paraórtica abaixo dos vasos renais, para pesquisar possíveis metástases não detectáveis antes na avaliação clínica por imagem. 2 horas a mais de cirurgia, uma cirurgia total de 4 horas. Ainda a gente colhe histologia do peritônio, né? Você faz o lavado peritoneal com 100 ml de soro e a biópsia de epíplanos do tipo 2. Bom, é uma cirurgia, lembre que a maioria, 80% é estágio 1 de bom prognóstico. A cirurgia acaba sendo uma cirurgia extensa, às vezes em excesso para muitas pacientes, colocando ela em risco pela cirurgia e não pela neoplasia. O estadiamento atual é esse, né? É muito simples, estágio 1 restrito ao corpo, 1A quando está no endométrio ou no miométrio abaixo de 50% da espessura do miométrio, acima de 50% é 1B, sem atingir a serosa, atingiu a serosa do útero, é como se tivesse caído na cavidade e passa para estágio 3. O estágio 2 é quando vai para o colo do útero, e o estágio 3, então, fora do útero, propriamente dito, que é vagina, anexos e linfonodos. Estágio 4 segue o padrão do colo do útero, né? Mucosa de bexiga e intestino ou metástases à distância. É bem clássico. E para a gente ter esse estadiamento completo, a gente precisa da cirurgia completa. Mas ela é exagerada para muitos casos. Então, atualmente, existe uma procura por balançar, né, as comorbidades e as complicações decorrentes das cirurgias e o bom prognóstico e a definição correta do estadiamento que se só consegue com a linfadenectomia. Observe que é muito importante você separar se há metástase ou não, porque o estágio 1 tem uma sobrevida ali de 80% a 90%, o estágio 3 já baixa para 50% ou pior. E a gente separar, saber exatamente qual é o estadiamento, vai definir como fazer os tratamentos adjuvantes, né? E o segmento dessas pacientes. Então, para não tratar nem a mais nem a menos, é importante a gente definir o estadiamento. A definição, então, de risco de linfonodos, que poderiam substituir essa predição de tê-los positivos e talvez tê-los negativos e não fazer a cirurgia extensa. O tipo histológico, o grau de diferenciação e infiltração miometrial são muito utilizados. Tem ainda invasão do colo e invasão vascular ou linfática. As complicações principais são decorrentes da abertura, da laparotomia, abertura da parede. Nós estamos falando de obesas, né? Às vezes muito obesas mesmo. E as complicações e a mortalidade é decorrente dessa parte da laparotomia. Por isso que hoje a indicação das cirurgias minimamente invasivas, a videolaparoscopia e a robótica, ela é praticamente 100% para esses casos. O problema é que não tem disponibilidade. Na onde tem, não se faz mais laparotomia.
Qual a importância do tipo e grau histológico? A gente já viu aqui, né? O tipo 1 tem recidivas em 9%, o tipo 2, veja, 25% a 57% de recidivas ao longo do segmento, então essa separação é importante. E o grau histológico para o endometriose, observem, a sobrevida cai muito para o grau 3 e a recidiva aumenta muito no grau 3. Todos os tipos 2 são considerados grau 3, tá certo? E os grau 1 e 2, você tem resultados melhores. Então, uma divisão grau 1 e 2 versus grau 3 é muito utilizada na definição de risco de linfonodos comprometidos. E a infiltração miometrial também. Aqui, o grau 3 com infiltração profunda, observem 30% de linfonodos positivos pélvicos e 10% paraórticos. Agora, olha mais abaixo, no grau 1 e 2, sem infiltração, infiltração menor que 50%, quando comparado em vermelho maior que 50%. Os números são bem diferentes. Por isso, o grau 1 e grau 2, sem infiltração, a gente tende a fazer um tratamento onde a investigação dos linfonodos não são importantes. E a gente pode deixar sem fazer, fazendo somente a panhisterectomia. Isso tudo, essa infiltração, a gente consegue através da biópsia de congelação intraoperatória. A gente tira o útero e o patologista diz para a gente até que ponto está a infiltração, se existe e até que ponto está. O grau histológico e o tipo histológico você já teve na biópsia prévia. Bom, em resumo, os casos de alto risco que estão aqui listados, a gente deve então fazer o quê? Estadiamento completo. Então, eu estou frente à paciente, ela tem um grupo do alto risco, que é o tipo 2 ou endometriose G3, ela vai para o estadiamento completo. Na congelação, deu uma infiltração maior que 50%, principalmente G2 ou G3, estadiamento completo. Com isso, a gente consegue adequar depois se ela precisa ou não de radioterapia e quimioterapia. Né? E evitar mais complicações ainda com tratamentos adjuvantes. Por exemplo, se o resultado vem em linfonodos todos negativos e você fez a linfadenectomia radical, ela está tratada com a cirurgia. Se der positivo, virou um estágio 3, aí você tem que adicionar os tratamentos de radioterapia e quimioterapia somente para esses casos. Ao contrário, o grupo de baixo risco é o endometriose G1 e G2 com infiltração menor que 50%. Nesse caso, a panhisterectomia, que é a esterectomia total com salpingo-oophorectomia bilateral, é suficiente com a biópsia de congelação para confirmar essa infiltração menor. Existe o risco intermediário, que estaria no meio dos dois casos, para alguns casos bem selecionados. A tendência é ser mais conservador nesses casos. Tem gente que acha que tem que fazer o estadiamento completo, mas no CAISM nós fazemos o tratamento conservador. Tem um estudo a respeito sobre isso, realizado no próprio CAISM. Bom, então, a cirurgia completa já está descrita aqui, eu já disse para vocês, e as fotos aqui de realizadas cirurgias no CAISM, da esquerda para a direita. Lá em cima, o que a gente tem na foto da esquerda, bem próxima da válvula horizontal, é a veia renal, né, saindo da cava, indo para a esquerda. Tem a cava, a aorta descendo, a ilíaca comum direita, o ureter, são as marcações, o músculo de pessoas. Na foto seguinte, do meio, continuando descendo de cima para baixo, a gente tem lá o ureter, a artéria, que ali no caso é a ilíaca externa já, e a veia, a bifurcação da veia, né? A ilíaca comum e a ilíaca externa e interna. Mais abaixo, o nervo obturador e a fossa obturatora. E o pubis. Você veja que o ureter vem da lateral. Na primeira foto, ele está saindo lá da gordura, perto daquela mão, na gordura perirenal. Vai descendo e vai indo para a linha mediana, né, contornando, chegando no polo da bexiga que está aqui embaixo, perto da palavra pubis. E no lado direito que nós temos é a foto panorâmica ali do fundo da vagina, né, do recesso. Você vê que a vagina está suturada, a cúpula, abaixo é a bexiga, acima é o fundo de saco, mais acima o intestino, e as laterais, as duas fossas obturadoras dissecadas, né? Tira a gordura e os linfonodos vêm juntos. É uma cirurgia extensa. Quando tem invasão do colo detectada por exame de imagem ou clínica e dá para operar, é uma esterectomia radical. É o Vertime. Vejam, Vertime numa mulher obesa e mais velha, a gente não faz. Então, tem que selecionar bem o caso. Quando não dá para operar, é sempre radioterapia. E quando já tem doença extraútero, além da radioterapia,
Pode até se fazer uma cirurgia pós-radioterapia só para retirar o útero, mas é indicado também quimioterapia sistêmica, quimioterapia sistêmica. Bom, quando a mulher volta depois do estadiamento completo, depois de 30 a 40 dias, você consegue avaliar o resultado final e, com isso, avaliar se tem algum tratamento adjuvante para ser feito. Isso tem a ver com riscos de recidivas da paciente, baseado no estadiamento que ficou. Por exemplo, o primeiro risco que vai aumentando é a recidiva na cúpula. Então, o primeiro tratamento que a gente associa é a bracterapia na cúpula, como a gente vai vendo nesses degrauzinhos descendo aqui, mesmo no estágio 1A, você pode associar tratamento só pela mudança no grau. Quando o risco está aumentado, além da bracterapia na cúpula, a gente faz a radioterapia externa toda a pélvica para diminuir o risco de recidivas nos linfonodos pélvicos. Normalmente, a gente avalia não só o estadiamento, mas os fatores de risco que estão descritos embaixo, que são aqueles de maior risco para linfonodos. Somando dois desses fatores, você aumenta a necessidade de tratamentos adjuvantes com radioterapia. Precisa então de tratamentos adjuvantes. E no estágio 3, quando você tem doença extraútero, a abordagem inicial adjuvante é a quimioterapia sistêmica e a radioterapia fica na sequência. Com relação à cirurgia minimamente invasiva, ela é muito utilizada quando você tem acesso a isso para as neoplasias de corpo de útero, basicamente os carcinomas de endométrio. Aqui é uma foto de introdução das hastes de cirurgia, são 6 a 8 entradas da robótica, né, com os braços todos aí. E a comparação em termos de performance da laparotomia, laparoscopia e robótica, tem vários estudos, mas o que a gente percebe, as cirurgias minimamente invasivas, tanto a laparoscopia quanto a robótica, você tem uma menor perda de sangue, conversão de laparotomia muito baixa, e você tem dias de hospitalização menor complicação, e o resultado a longo prazo com relação à segurança de câncer é mantido, ou seja, são realmente procedimentos seguros e que têm vantagens. O problema é o custo e o acesso a isso. Outro trabalho comparando laparotomia por robótica, observe que o tempo de cirurgia aqui já foi similar, enquanto que no slide anterior a robótica e a laparoscopia demorava mais para fazer, mas olha o tempo de internação, de hospitalização, 1 dia versus 4, reinternação, reoperação bem menos e mortalidade 0, ou seja, a robótica praticamente foi inventada para o câncer de endométrio e também para o câncer de próstata. São dois os procedimentos onde elas são mais aplicadas. Atualmente, nos Estados Unidos, 90% dos cânceres de endométrio são realizados por robótica. E a robótica não alterou a segurança com relação à sobrevida ao longo do tempo. Ou seja, além de ser melhor, é segura oncologicamente. Pode ser feita. Na verdade, ela deve ser feita. Nos Estados Unidos já existe uma proposta de centralização desses equipamentos em centros de alta performance e de alto volume, para otimizar, porque é um equipamento caro. Aqui em cima está descrito um trabalho publicado em 2018 de um centro único que introduziu a robótica no período 2010 a 2014. É um centro terciário, como se fosse a Unicamp, nos Estados Unidos, que faz 48 mil cirurgias. Nesse período, eles realizaram 5.175 esterectomias. Observe, nesses 4 anos de introdução, 5 anos de introdução da robótica, a elevação no final, quase 70% das cirurgias eram feitas por robótica, está em lilás e a seta. E observe que todos as outras vias de cirurgia abdominal, vaginal e laparoscópica, inclusive, estão caindo. A laparoscópica tende a 0, porque a robótica substitui 100%, desde que ela esteja disponível, e é muito melhor mesmo para o câncer de endométrio. As perspectivas na robótica seriam as novas plataformas mais modernas, a transmissão de vibração no joystick para tentar um feedback tátil, que eles chamam, e uma entrada única que se abre os braços dentro do abdômen, não por fora, necessitando apenas de um orifício, não 6 a 8. Isso já existe e já está começando a se disseminar também.
Próxima perspectiva é linfonodo sentinela. É uma outra forma, em vez de fazer a linfadenectomia completa, tirar só aqueles sentinelas, porque a maioria é negativo, e se ele está negativo, tem uma chance muito grande de todos os outros estarem negativos. Tá bom? É um procedimento ainda que não tem uma uniformidade de técnica e está se estudando, está começando a se implantar. Atualmente, quem já faz, não existem protocolos para se fazer de rotina, mas quem faz, porque no serviço privado muitos já estão fazendo, eles usam a marcação para retirar somente os sentinelas e não esperar uma congelação nem nada. Eles mandam para análise de parafina com muito mais detalhado, chama Ultra Stage, você aumenta o número de cortes. Com isso, você detecta 3 vezes mais linfonodos positivos e muda o estadiamento e indica aí os tratamentos adjuvantes. O linfonodo sentinela, você injeta o marcador, que é um corante ou radioisótopo, ali no colo ou no próprio útero, e ele tem que drenar e marcar bilateralmente. Se tem um lado que não mapeou, você é obrigado a esvaziar aquele lado. Isso é a orientação internacional. No CAISM, nós estamos começando a fazer. Para finalizar os sarcomas em 2 slides. Como que o sarcoma se apresenta em mulheres um pouco mais velhas, mas pode ter jovens, crescimento do útero, né, anormal, uma massa tumoral no útero, é o sarcoma. Ele cresce rápido, sarcomas em geral têm disseminação hematogênica e a abordagem praticamente ela é cirúrgica, tem que operar. Então, como ele cresce rápido, em pouco tempo ele fica irressecável. Então, uma vez suspeitando de sarcoma, tem que ter os exames de imagem rapidamente e furar a fila das cirurgias, porque a única chance da paciente é você fazer. E no caso, aqui é uma foto de leiomyosarcoma de uns 30 centímetros, né? Só para vocês verem. E no caso, o tratamento é a panesterectomia. Como eles não têm uma disseminação para os linfonodos, pode ter, mas na maioria não tem, a gente não precisa de fazer linfadenectomia, é uma panesterectomia e acompanha. Pré-operatoriamente, lógico, tem que avaliar as metástases hematogênicas, a tomografia de tórax e abdômen. Pré-operatório, obrigado. E depois, se tiver recidiva ou doença fora do útero, aí começa a complicar, os tratamentos funcionam muito pouco. Tá? A cirurgia realmente é o principal tratamento. Depois que nós tratamos as neoplasias, todas elas do corpo do útero, o segmento é clínico, é exame físico, anamnese, exame físico, de cada 3, 4 meses por 1 a 2 anos, depois fica semestral até 5 anos, aí passa a ser anual. É o segmento de câncer de uma maneira geral. Exames de imagem não são pedidos de rotina, eles são dirigidos por queixas ou por achados durante a avaliação. Temos que aconselhar as pacientes de alto risco, principalmente as jovens, talvez a fazer colonoscopia, pensando em possível linte, né, para avaliar intestino grosso, e orientar as pacientes quanto aos sintomas, principalmente os de sangramento e corrimento, porque o local principal de recidiva é na cúpula, como eu já disse, que é o primeiro local que a gente adiciona tratamento. Com relação a metástases à distância, nós temos o primeiro lugar é o pulmão, e o segundo lugar é um lugar não usual, é a vagina. Não é nem o sistema nervoso, nem o fígado e nem ossos, é a vagina. Isso costuma cair nas provas. E eles confundem e colocam a adrenal. A adrenal é um local muito comum de metástase de qualquer outra neoplasia, com exceção do corpo do útero, depois daqueles 4 grandes locais, pulmão, fígado, osso e sistema nervoso central. E as recidivas, logicamente, se você poupou a radioterapia, você pode usar agora, senão você vai tentar cirurgias paliativas ou quimioterapias ou até hormonioterapias quando ela é bem diferenciado do tipo endometriose, a progesterona em altas doses. Mas aí você já começa a perder a sua chance de prolongar a vida da paciente. Bom, pessoal, era isso depois aí de quase 55 minutos. Espero que tenha sido agradável e interessante para vocês. Estou à disposição no meu e-mail para responder rapidamente suas dúvidas. Felicidades a todos e fiquem em casa. Abração!